A paz do Senhor, irmãos. Boa tarde e boa noite, né, para quem tá fora do Brasil. Tatiana, aqui de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Hoje é quarta-feira, dia 29 de julho de 2020. E hoje é dia da gente estar orando juntos. Glórias a Deus por isso. E eu estava aqui meditando na palavra do Senhor, lendo a palavra de Deus, orando. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para a gente estar compartilhando juntos é essa de 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 16, que diz: Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Porém, nós temos a mente de Cristo. Aleluia. E eu gosto muito assim de ler outras versões. Eu acho que uma completa a outra e ajuda a gente tanto assim a entender o que verdadeiramente aquilo quer dizer para nós. É óbvio que sem o Espírito Santo de Deus a gente não conseguiria. A gente poderia ler em qualquer uma que a gente não conseguiria. Mas como a palavra bem diz e a palavra de Deus ela é verdade, nós temos a mente de Cristo. E como isso é possível? Como é possível a gente ter a mente de Cristo? Por que nós temos a mente de Cristo? Como nós conseguimos ter a mente de Cristo? Lendo, né, esse capítulo inteiro, Paulo está conversando na igreja de Coríntios e contando a eles, né, que como a forma que ele se expressa com esses irmãos, né, é que talvez eles achem que é com muita sabedoria e tal, e ele estava falando que essa sabedoria não vinha dele, era uma sabedoria que vinha de Deus. Ele não procurava falar com aquele povo com palavras difíceis ou usando uma forma muito difícil de se falar, porque ele queria que as pessoas tivessem fé não por causa dele, por acharem, Paulo, não, mas pela própria palavra de Deus, né? Mas ele diz também que com cristãos mais maduros, ele poderia falar de uma forma mais com mais sabedoria, porque aquela sabedoria ele estava falando daquilo que vinha do Espírito Santo de Deus. E o que isso tudo tem a ver? Eu vou ler aqui na Bíblia Viva, que é uma versão que eu gosto muito, ainda no capítulo de 1 Coríntios 2, dizendo assim, deixa eu ver aqui, a partir do versículo 7, que diz assim: Nossas palavras são sábias porque vêm de Deus, descrevendo o sábio plano de Deus para nos levar às glórias do céu. Esse plano estava oculto em tempos passados, embora tivesse sido preparado para nosso benefício antes que o mundo começasse. Entretanto, os grandes homens do mundo não compreenderam, porque se tivessem compreendido, nunca haveriam crucificado o Senhor da glória. Este é o significado das Escrituras, que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Nós, porém, sabemos dessas coisas porque Deus enviou o seu Espírito para informar-nos, e o seu Espírito investiga e nos revela todos os segredos mais profundos de Deus. Ninguém, na verdade, pode saber o que outra pessoa está pensando ou como ela é na realidade, senão a própria pessoa. E ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus a não ser o próprio Espírito de Deus. E Deus efetivamente nos deu o seu Espírito, não o Espírito do mundo, para nos informar a respeito dos admiráveis dons de graça e bênçãos concedidos por ele a nós. Ao falar a vocês acerca destes dons, temos empregado as próprias palavras que nos foram dadas pelo Espírito Santo, e não palavras que nós, como homens, pudéssemos escolher. Assim, usamos as palavras do Espírito Santo para explicar as realidades do Espírito Santo. Entretanto, o homem que não é cristão não pode entender nem tampouco aceitar esses pensamentos de Deus que nos são ensinados pelo Espírito Santo.
parece-lhe absurdo, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmos é que podem compreender o que o Espírito Santo quer dizer. Os outros simplesmente não podem perceber. O homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas, e isso incomoda e confunde o homem do mundo, que não pode, de maneira nenhuma, entender o homem espiritual. E como é que poderia? Porque ele verdadeiramente nunca pôde conhecer os pensamentos do Senhor, nem discuti-los com ele, nem tampouco mover as mãos de Deus através da oração. Mas, por estranho que pareça, nós cristãos possuímos efetivamente dentro de nós uma parcela dos próprios pensamentos e da mente de Cristo. Aleluias! Então, eu quis ler esse texto um pouco longo, só para dizer para você e para mim, para relembrar para mim também, que como é possível termos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo não porque nós merecemos, ou porque somos alguma coisa, ou porque falamos bonito por nós mesmos, mas porque nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. E esse mistério, esse presente que foi dado de graça a nós, sem merecermos, foi a graça do Senhor, favor imerecido através do sacrifício de Jesus Cristo para nós. Sabe, hoje eu ouvi o áudio da irmã Denise, do versículo do dia, algumas vezes, porque enquanto eu estudava essa palavra, o Senhor me fazia lembrar o quanto, meu Deus, uma coisa completava a outra. A Denise falou muito sobre a nossa mente ser transformada pela palavra de Deus e não nos deixarmos nos adequar, né, aos nossos pensamentos com os pensamentos do mundo. Ela falou muito assim: ouça e escute, veja e entenda. O que tem nos impedido de entender o direcionamento de Deus para a nossa vida, o plano de Deus para a nossa vida? Sabe, a vida abundante que nós tanto queremos, a alegria. E quando eu falo vida abundante, eu não estou falando só de prosperidade, não, porque a abundância ela engloba muita coisa. E a prosperidade que vem de Deus não é só financeiro, mas é muita coisa que engloba, porque um homem pode ter muitos bens e não ser feliz, e isso não é prosperidade. E pode ser que um irmão muito humilde seja uma pessoa que tenha paz e alegria, e isso ser prosperidade, embora ele não tenha financeiramente. Mas nos dois falta alguma coisa, mas aquilo que Deus nos dá é completo, é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Existem situações que a gente não entende, que a gente não aceita, que a gente não vive, sabe, que a gente não obedece, a gente ouve a palavra de Deus, como a Denise bem falou hoje. Ouve a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, ouve pregações, louvores, ministrações. A gente conhece muito bem a palavra, o que aquilo quer dizer, mas a gente tem vivido? A gente tem colocado em prática na nossa vida? E tem tudo a ver com isso que Deus está falando conosco. Nós temos a mente de Cristo, nós temos os pensamentos de Cristo. Eu vou ler esse versículo 16 de 1 Coríntios 2, na versão NTLH. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Eu li nessa versão dizendo que quem é que pode conhecer os pensamentos de um homem? Que vai dentro da sua mente? Quem ele é de verdade, senão ele próprio, porque nós não temos esse poder de entrar na mente de ninguém. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, e somente o Espírito Santo de Deus conhece os pensamentos do próprio Deus. E olha que coisa maravilhosa! Deus colocou o seu Espírito dentro de nós para compartilhar conosco os seus pensamentos, os seus sonhos, os seus planos. Quem nós somos, essa é a realidade, sabe? Eu sei que às vezes a gente se sente tão inferiorizado, a gente se sente tão pequenininho, a gente se sente tão incapaz de aprender, de fazer alguma coisa, a gente se sente
com dificuldade de tomar determinadas situações tão importantes e decisivas na nossa vida, porque a gente não sabe qual caminho a tomar, sabe? E o que Deus falou comigo, meditando nisso, é que a gente tem se esquecido quem nós somos, a gente não tem vivido a palavra de Deus, a gente não tem total conhecimento do que isso quer dizer, termos a mente de Cristo, conhecermos os pensamentos de Deus a respeito de todas as coisas. A gente não tem buscado isso na nossa vida, a gente não tem colocado isso em prática na nossa vida. Você está com dúvida? Dobra o teu joelho, busca o Espírito Santo de Deus em nome de Jesus e pergunta para Deus: Senhor, qual o melhor caminho a tomar? Deus, eu tô pensando isso sobre determinada pessoa, sobre o meu trabalho, sobre determinada coisa. Deus, tá certo, tá errado, o que eu tenho que pensar, qual a decisão que eu preciso tomar, esse pensamento é verdadeiro, esse pensamento é puro, esse pensamento é de paz, Deus, ou não, me ajuda, transforma a minha mente. A gente não tem buscado os dons, sabe, os tesouros infinitos de Deus, e é por isso que a gente não tem vivido essa abundância, é por isso que a gente não tem tido paz, é por isso que a gente não tem tido alegria, é por isso que a gente não tem sido feliz, porque a gente não tem colocado em prática essa palavra de Deus. A gente não tem vivido de verdade a palavra de Deus. E isso não é um dedo apontado na sua cara para você se sentir incapaz novamente, né? Mais uma vez, nem para você se sentir acusado, não. Isso é Deus descortinando o véu dos nossos olhos, porque Ele nos ama, porque é um tempo diferente para a igreja do Senhor. É um tempo diferente para os filhos de Deus, é tempo de verdade, mais do que nunca, da gente estar nele, firmado, arraigado, vivendo tudo que Ele tem para nós. Sermos ousados na palavra de Deus, sermos ousados em profetizar as coisas, as palavras que estão no coração de Deus, sermos instrumento de Deus. A gente tem vivido de uma forma medíocre porque a gente não tem se posicionado como Deus verdadeiramente nos vê. A gente não tem pensado como Cristo pensa. E a gente só vai conseguir quando a gente verdadeiramente entender que nós temos o Espírito Santo de Deus vivendo dentro de nós e que nós temos a mente de Cristo. Então nós podemos acessar o coração de Deus, nós podemos acessar a mente de Deus através do Espírito Santo de Deus em oração para descobrir qualquer coisa que nós precisemos, qualquer direção, qualquer decisão que você precisa tomar, sabe? Qualquer pensamento correto que você precisa ter a respeito de qualquer coisa, porque Deus é infinito e as possibilidades, não há limitação para aquilo que você pode buscar em Deus. Nós podemos todas as coisas em Deus. Então, vamos buscar Deus agora, vamos orar a Deus em nome de Jesus. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, muito, muito obrigado pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua bondade conosco, Pai. Que revelação tremenda que o Senhor nos dá nesse dia, de cair a ficha na nossa mente, que nós temos a tua mente e através do Senhor Jesus Cristo, nós temos a tua mente através do Espírito Santo de Deus, nós podemos acessar os teus pensamentos, nós podemos ter a nossa mente transformada, nós podemos ter a nossa vida transformada. Pai, nós temos perecido, Pai, porque não temos vivido a tua palavra, e é tempo de libertação, é tempo de cura, é tempo de transformação. Pai, em nome de Jesus, é tempo de coisas novas. O mundo está em caos, as pessoas estão em caos, as nações estão em caos, mas nós pertencemos a Ti, nós estamos em Ti. O mundo pode estar todo destruído ao nosso redor, mas nós permanecemos firmes em Ti. Aleluia! Muito obrigado. Alinha nossa mente, alinha nossos pensamentos nessa noite, nesse dia, com os teus pensamentos, com a tua direção, com o teu poder, através do Espírito Santo, que cadeias sejam quebradas na nossa mente, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja libertação na nossa mente agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que nós possamos verdadeiramente não só conhecer a tua palavra, mas colocá-la em prática, para que nós tenhamos uma vida abundante em Ti, porque eu creio que é isso que o Senhor quer para os seus filhos, porque o Senhor é um Pai bom,
O Senhor é um Pai cuidadoso, o Senhor é um Pai amoroso que se importa com os seus filhos, aqueles que não somente creem em Ti, mas que Te amam, que Te buscam, que entregaram as suas vidas de todo o coração, alma e espírito ao Senhor Jesus Cristo e que o têm como único Senhor e Salvador. Aleluia. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Hoje é noite de libertação, hoje é dia de Teu poder se manifestar na nossa vida, e aquele que não podia, aquele que não sabia que direção tomar, que decisão tomar, hoje o Espírito Santo de Deus está trazendo direção e clareza, paz, em nome de Jesus. Aleluias.